Eu sou a professora Rafaela Lima e na aula de hoje nós vamos falar sobre movimentos das placas tectônicas e uma grande pergunta: temos terremotos no Brasil? Esse é o tema da aula de hoje. E aí a gente, para entender um pouquinho sobre isso, precisamos primeiro nos situar. O nome da aula é Movimentos de Placas Tectônicas. Mas o que são as tais placas tectônicas? A Terra ela é formada por uma crosta terrestre, uma camada superficial. Ela tem embaixo o manto e lá no meio ela tem o núcleo, né? O núcleo interno, núcleo externo. Tá com dúvida sobre isso? Não lembra? Procura aí que tem a aula das camadas da Terra. Mas tá legal. Então tem a camada aí sólida ao redor da Terra, que é a crosta terrestre. Que essa crosta terrestre, ela não é inteira, tipo uma casca de laranja inteira. Não. Ela é partida, ela tem várias rachadurinhas, todas encaixadas, perfeitamente encaixadas, formando esse globo. Sendo que essas placas, as chamadas placas tectônicas, então eu tenho a crosta e ela tem a porção superior do manto, que é a parte que está embaixo, forma então essa placa tectônica, ou chamada também de placa litosférica. Então pensa, se você está sob uma parte sólida, sobre uma prancha sólida, em cima de algo que se move, que é o nosso caso, as placas estão em cima do manto, que esse manto ele se move, temperatura muito alta, ele é pastoso. Se ele se move, qual é a jogada? A crosta que está em cima vai acabar se movendo também. E é isso que acontece. As paisagens, os relevos na Terra, eles vão mudando com o passar das centenas e centenas de anos. Por quê? Porque o manto ele está se movendo. Você tá? Entendi então que essas placas tectônicas, elas se movem. Temos muitas placas tectônicas, e aí divididas e subdivididas, mas é interessante te falar sobre como é esse movimento desse manto. Esse manto aí pastoso, altíssima temperatura, a gente fala que o movimento dele é um movimento de convecção, são células de convecção. A convecção é aquele movimento, é um movimento circular. Então vai havendo uma mudança aí, né? O que está mais quente vai subindo, o que está mais frio vai descendo, o que está mais quente vai subindo. Como lá na profundeza é mais quente, lá no núcleo é mais quente, esse manto que está mais próximo do núcleo vai subindo, o que está mais na superfície mais frio vai descendo. Nessa brincadeira ele vai se movendo e assim movendo também essas placas tectônicas. Entendi o movimento, entendi que esse manto está aí nas células de convecção, que esse manto ele se move, legal. Mas que movimentos podem ser esses? 3 modalidades. Um movimento divergente, o movimento deslizante, também chamado de transformante, e o movimento convergente. Vamos pegar um por um. Vamos falar então do movimento divergente? Você já entendeu que está tendo aqui uma convecção, um movimento de convecção, as células de convecção aqui nesse manto. O movimento divergente, o que acontece é que algumas placas lentamente começam a se afastar uma das outras. Repare, elas estão se movendo em sentidos opostos. Não é uma coisa brusca, não. É um movimento lento de afastamento. Tem sido registrado esse movimento de placas divergentes mais comuns no fundo do mar, formando aí, você fala assim, gente, mas e aí, elas afastam e acontece o quê? Aparece que é um buraco sem fim, elas vão se afastando, naturalmente o manto que está embaixo vai subindo, vai resfriando e eu tenho ali um novo assoalho, eu tenho novas rochas ali. De fato, de forma datada, são as rochas mais jovens do que a do exterior. Aí é bem interessante porque os movimentos divergentes, eles vão formando, já que eu vou tendo um afastamento ali, na Islândia, você pesquisa aí depois, tem imagens incríveis de mergulhos das pessoas fazendo mergulhos justamente nesse espaço, desse afastamento dessas placas. Até mergulho de 60 metros, paisagem incrível, rochosa, lindo de se ver, não quero mergulhar não, lindo de se ver nesse afastamento de placas. E também esse movimento das placas tectônicas, ele dá ocasião para a formação de grandes cordilheiras, montanhas rochosas, as chamadas dorsais oceânicas. Então, as dorsais oceânicas, grandes montanhas no fundo dos oceanos, se deve aí ao movimento divergente. Tá, legal, então as divergentes, elas estão se afastando, sobe ali, então eu tenho um novo assoalho, legal. E quando eu falo, então, de um movimento deslizante, repare,
As placas tectônicas, elas estão se movendo lateralmente. E esse movimento lateral, ele pode ser muito leve ou ele pode ser muito brusco. E dependendo dessa intensidade, ele vai ser sentido de formas diferentes, ocasionando o que a gente chama de terremotos. Então, onde vai ser, quais os lugares no planeta que há maior intensidade de terremotos? Justamente no encontro dessas placas que deslizam. Logo, se você dá uma pesquisinha aí sobre quais locais que acontecem mais terremotos no mundo, você vai ver, é sempre no encontro das placas tectônicas, placas que vão ter esse comportamento deslizante. E aí foi criada uma escala, que foi a escala Richter, para a gente ter assim uma noção da intensidade, assim, uma conversão. Vamos lá, ó. Terremoto na intensidade X causou esses danos. Vamos então padronizar. Essa escala então ela vai aí de 0 a 9, onde 9 é esse terremoto muito percebido, um impacto muito grande e vai sendo aí dividida essa escala. Então, você já sabe que quanto mais alto na escala Richter, maior o impacto. E aí você vai dar uma olhadinha nela, ela vai fazendo um padrão. Olha, nessa aqui nem é perceptível por ninguém, apenas por sensores. Outras, ela só é percebida em prédios altos. Outras, elas de fato levam a tremores. Outras podem rachar o solo. Outras podem provocar movimento de ondas. Então, dependendo da intensidade desse movimento deslizante, desse movimento lateral entre as placas, tamanho vai ser o estrago e o impacto desse fenômeno natural, que é o terremoto. Um outro tipo de movimento é o movimento convergente. Repare, no movimento convergente eu tenho uma placa mais pesada, que ela vai meio que descendo sobre a outra. E eu tenho uma placa mais leve subindo e se enrugando. Esse movimento, a gente fala assim, essa descida de subdução, ela vai descendo mesmo, lentamente, sempre lentamente, gente. E essa entrada dessa placa sobre a outra causa uma alta pressão aqui, ó. Essa alta pressão, eu tendo então um cone de passagem, eu tenho a formação de vulcão. Então, quais locais que mais têm vulcões no mundo? Vulcões ativos vão ser em encontros de placas e placas de que tipo? Que fazem um movimento convergente. Então, nesse ponto onde a placa maior, uma placa mais pesada, ela está então entrando, um movimento de subdução abaixo da outra, eu tenho aqui então a formação de vulcões. E aí você assim, tá, e essa que está aqui subindo? Esse movimento que ela vai fazendo um movimento meio que de enrugamento. Ela vai se pressionando, se acumulando, formando aqui as grandes cadeias montanhosas. Então, o movimento convergente também vai ser aí responsável pelo surgimento das maiores montanhas do mundo, as cadeias montanhosas, Cordilheira dos Andes, o Himalaia, o Everest, né, aí é o maior pico do mundo. Então, fruto de movimento convergente, justamente aqui do encontro dessa parte superior das placas. Então, Cordilheiras dos Andes, grandes montanhas e também os vulcões, você já sabe aí, produto do que é? Produto de movimento convergente. E aí você falou, poxa, se então a treta aí dos movimentos é no encontro das placas tectônicas. Sim, se vai ter falha, se vai ter fossa, se forma vulcão, terremoto. E nós? E o Brasil? O Brasil, ele está no meio de uma placa tectônica. A gente não está lá na borda das placas tectônicas. Então, a gente não sofre grandes emoções. E aí, qual é a sua tendência? Olha, não tem terremoto no Brasil, tá tranquilo. Não... Qual é a pergunta? Terremoto no Brasil? E a resposta é sim. Eu disse assim, oh, sim? Como assim? A gente não está longe das bordas das placas? A gente vai perceber sismos, tremores? Sim, só que fique claro, sempre vai ser uma baixa intensidade e eles são bem menos frequentes. E aí você fica, ué, gente, mas terremoto não era aqui, ó, movimento deslizante, a gente não está longe da placa, a placa vai deslizar lá no meio do Oceano Atlântico, a gente está aqui de boa. Vai deslizar lá perto do Chile, a gente está aqui de boa.
Porém, a nossa placa tectônica, a placa sul-americana, ela tem falhas, como se elas tivessem rachaduras, que permite então que a gente perceba um pouco do agito, do que está rolando lá do magma. Então, nessa brincadeira, a gente vai sentir, mas são sempre terremotos, tremores, sismos com impacto muito menor. Às vezes a gente nem sente, ele não é percebido por ninguém. Ele só é registrado pelos sismógrafos, pelos aparelhos que estão de fato medindo e detectando isso. Porém, tem muitos que são sentidos em pequenos lugares. Existe um mapa do Brasil mostrando as falhas geológicas. E são pequenas falhas em lugarejos em todo o Brasil. Então, às vezes, foi sentido só em uma cidadezinha lá no interior do Rio Grande do Norte. E aí, às vezes, não foi tão noticiado, você não se ligou e perdeu aí. Mas acredite, temos muitos registros. Escala 4, escala 5, escala 6. O maior, a gente teve assim, um registro alto na escala Richter, bem percebido assim, um super tremor, 7,8. Porém, o ponto epicentro dele não foi aqui, foi na Venezuela, e aí ali os estados mais próximos perceberam. Então, aí foi uma coisa, né, intensa. Agora, aqui no Brasil, qual foi o de maior percepção? 2019, 6,8 na escala Richter, lá no Acre. Só que você acredita que pelo ponto onde foi, não teve um grande impacto, não foi muito percebido? Mas pelos registros contou esse aí, de 6,8. Porém, você vai dar uma pesquisada e vai ver que tem bastante atividade, 5 e pouco, 4. Então, muitos deles é só um leve tremor. Às vezes as pessoas se apavoram, saem das casas, mas número de mortos, de modo geral, não tem. Às vezes uma rachadura numa rua, mas de modo geral o impacto dos tremores no Brasil, eles são bem pequenos. Então pode ficar tranquilo, pode respirar aliviado, que a coisa aqui não é tão braba não. Mas temos falhas, então temos tremores. Então sim, no Brasil podem ter terremotos. Tranquilo? Fechamos então a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!